E aí, galerinha, professor Daniel Oliveira, professor de Química, mais uma vez aqui com você. E hoje, exercício de cinética química. Ah, Daniel, cinética química, o quê? Você não assistiu os vídeos de cinética? Pois volta lá e assiste. Vem comigo! Vamos para a primeira questão. Vem. O diagrama abaixo se refere a um processo químico representado pela equação química, certo? Realizado por meio de dois caminhos reacionais diferentes, ambos nas mesmas condições de temperatura e pressão. Gente, isso bem aqui, ó, é a energia dos reagentes. Isso aqui, ó, é a energia dos produtos. E Daniel, se eu quisesse, por exemplo, achar a energia de ativação, vem daqui até lá em cima. Ou seja, de D até A. E Daniel, qual a reação catalisada? Essa aqui representada pela linha tracejada, ó. E Daniel, dá para achar a energia de ativação dela? Claro, que eu sei que você sabe. Olha aqui, ó. Vai do pé até B, ou seja, vai de D até B. E vamos saber agora o que ele quer saber, o que ele está te pedindo na questão. A respeito desse diagrama, é incorreto afirmar que a diferença entre os valores de energia de ativação representados pelas letras A e B. A e B, gente, ó. Sabe o que é A e B? Deixa eu te contar. A energia de ativação sem catalisador vai de A a D. A energia de ativação com catalisador vai de B a D. Então, isso bem aqui é a diminuição da energia de ativação. Então, a diferença entre os valores de energia representados pelas letras A e B corresponde à diminuição da energia de ativação do processo provocado pelo uso de um catalisador. Certinho. Só que ele quer incorreto. O valor de energia é representado pela letra C. C, a entalpia do produto. C, identifica a entalpia do produto. Também está certa, mas ele quer incorreta. A diferença entre os valores de energia de ativação. Letra C, desculpem. O valor de energia é representado pela letra D. D, entalpia do reagente. Vamos ver se ele disse isso. D se refere à entalpia dos reagentes. A diferença entre os valores de energia representados pelas letras A e D. A diferença entre os valores de energia representados pelas letras A e D. A e D representa o processo ou a energia de ativação da reação sem o catalisador. E o que foi que ele disse? Ele disse que a diferença entre os valores de energia de ativação representados pelas letras A e D corresponde à energia de ativação do processo catalisado. Está errado. Está errado por quê? Porque nós estamos falando do processo sem o catalisador, gente. A e D é sem catalisador. Se fosse do catalisado, gente, seria B e D. Essa diferença entre B e D. Perfeito? Então, a letra D é a opção que você vai marcar, já que ele quer a incorreta. Vamos para a segunda. Tá ligadinho mesmo? Uma pessoa que desenvolveu certa doença do fígado começa a exibir concentrações cada vez maiores de determinadas enzimas existentes no sangue. A enzima já existe no sangue. Ele está te dizendo isso, cuidado. Faz o seguinte, grifa logo ali, ó, enzimas existentes no sangue. Com o progresso da doença, a concentração dessas enzimas cai primeiro ao nível anterior à doença e após se aproxima de zero, quando quase todas as células do fígado já morreram. O monitoramento dos níveis dessas enzimas permite aos médicos acompanharem o quadro de saúde do paciente com essa doença. Se, ó, ele representou isso aqui como concentração de enzimas no sangue de um paciente em função do tempo decorrido a partir do início da doença, conforme descrito acima, o gráfico que pode representar essa função é. Vamos ler ele? Primeiro, a enzima está sendo representada nesse eixozinho bem aqui, ó, no eixo Y. No eixo X, o tempo.
Só que a enzima já existia no sangue. Eu já tinha aquela enzima ali, tá certo? Ele está te falando bem aqui, ó. Enzimas existentes no sangue. Então já existia a enzima. Então eu não posso começar, por exemplo, do gráfico C, que está bem aqui da origem. Não posso. Já cancelo logo o C. Tá certo? Beleza. Aí ele fala o seguinte. Com o progresso da doença, a concentração dessa enzima volta, começa a exibir concentrações cada vez maiores. Então seria assim. A pessoa já tem essa enzima e ela começa a apresentar concentrações cada vez maiores. Então, se ela começa a apresentar concentrações cada vez maiores, não pode ser mais a letra A. Pode ser a letra C? Pode. Porque com o passar do tempo, está apresentando concentração cada vez maior. Pode ser a letra B? Pode. Com o passar do tempo, está apresentando concentração cada vez maior. Daniel, por que não pode ser a C? Já cortamos, porque eu comecei do zero. Certo? Aí ele te diz o seguinte, com o progresso da doença, a concentração dessa enzima cai primeiro ao nível anterior à doença. Então, gente, olha o que acontece bem aqui, ó. O único gráfico que você consegue observar que cai ao nível anterior da doença seria o B e o E. Ó, você tem a enzima que já existe no sangue, com o passar do tempo a concentração dela vai aumentando, depois cai para um nível anterior àquela doença, tá certo? A mesma coisa aqui, ó. Só que o que vai diferenciar um gráfico do outro é quando ele fala o seguinte. Com o progresso da doença, a concentração dessa enzima cai primeiro ao nível anterior. Certo? Cai primeiro ao nível anterior. Por isso que você tem essa observação bem aqui no gráfico. Só que a questão continua dizendo, com o tempo, aquela enzima, a concentração dela, começa a baixar até se aproximar do zero. Então, você tem como opção letra E. Por quê? Porque nesse caso aqui, quando você cai para o nível anterior, você continua lá. Então, a resposta, letra E. Beleza? Questão topíssima. Para você, do pré-vestibular Gonçalves Dias, da Prova Brasil. Vamos! Terceira questão. A reação de escurecimento em frutas, vegetais e sucos de frutas é um dos principais problemas na indústria de alimentos. Estima-se que em torno de 50% da perda de frutas tropicais no mundo é devido à enzima polifenol oxidase, que provoca a oxidação dos compostos fenólicos naturais presentes nos alimentos. Causa a formação de pigmentos escuros, frequentemente acompanhado de doenças indesejáveis na aparência e nas propriedades organolépticas do produto, resultando na diminuição da vida útil e do valor de mercado. Várias maneiras de inibição da polifenol oxidase são conhecidas. Essa inibição é desejável e muitas vezes necessária para evitar o aparecimento de sabor desagradável e toxidez, como também por questões econômicas. 3 componentes devem estar presentes para que a reação de escurecimento enzimático ocorra. Enzima já está lá. Os reagentes orgânicos também já está lá. Só falta o oxigênio. Por isso, quando você corta, a maçã começa a escurecer. No caso da ausência ou bloqueio da participação de um destes na reação química, seja por agentes redutores, se você baixar a temperatura, então quer dizer que se você colocar... Gente, aquele escurecimento do fruto é uma reação química. Se você colocar na geladeira, aquela maçã vai demorar mais a escurecer do que se ela estiver do lado de fora. Ou abaixamento de pH. A velocidade de reação diminui significativamente. O pH ótimo de atuação da polifenoxidase está entre 6 e 7. E abaixo de 3 não há nenhuma atividade enzimática. Tá. Deixa eu te contar uma coisa bem aqui. Um certo dia, um aluno, ele, em um intervalo de uma aula para outra, quando ele foi saindo, ele estava com um pote. E esse pote estava cheio de maçã. Só que as maçãs estavam todas cortadas em cubinho. Certo? Quando ele abriu, a maçã estava com aquela coloração normal de quando você terminou de cortar a maçã. E eu olhei para ele e perguntei,
faz quanto tempo que tu cortou essa maçã? Ele disse assim para mim, rapaz, Daniel, quando eu saí de casa, isso já era 10 da manhã, eu cortei lá por volta das 7h30, 7h40. Aí eu disse para ele, alguma coisa tu botou nessa maçã. E aí ele me deu prova. Quando ele me deu, tu percebeu um sabor meio azedo daquela fruta. Sabe por quê, gente? Porque ele colocou limão ali. Por isso, que quando você vai preparar uma salada de fruta, o meu filho precisa colocar laranja. Ah, Daniel, não gosta de laranja. Tudo bem, tu pode até não gostar da laranja, mas é justamente o ácido que vem dali, o meio ácido que vem dali, que vai fazer com que aquela reação de escurecimento praticamente não aconteça. Ela vai diminuir muito. Porque, na verdade, tem uma enzima lá que está doida para deixar aquela reação rápida. Só que aquela enzima não gosta de um pH baixo. Agora tu me matou. pH, me desculpa, gente. O pH serve para medir a acidez de um determinado sistema. Tá certo? É uma medida da acidez do sistema. E quando o pH está muito baixo, o meio está muito ácido. Perfeito? E aquela enzima, para ela, bacana mesmo é quando o pH está entre 6 e 7. E aí meu filho vai e começa a colocar substâncias ácidas ali, como limão, como laranja. Aí o pH começa a baixar e a enzima diz logo assim, peraí, desse jeito aí eu não quero trabalhar não. Então, quando você coloca a laranja ou limão ali, você está praticamente inativando a ação da enzima. E é por isso que aquela fruta vai demorar muito mais a escurecer. Tá certo? Um dia, quando eu comecei a dieta um dia desses, e eu cortei, né, a maçã e eu coloquei algumas gotas de limão, uma pequena quantidade de limão, e eu esqueci as frutas em casa. Quando eu cheguei, já praticamente no final do dia, as frutas não estavam escuras não, gente, como a gente geralmente imagina que vai encontrar, justamente porque eu praticamente inativei a ação da enzima. Bacana? Então aqui você tem a seguinte situação. Letra A. Ao elevar a temperatura no processamento de suco de frutas, a indústria está favorecendo o aumento da velocidade de escurecimento. Se tu está aumentando a temperatura, escurece mais rápido. Inventa de deixar, por exemplo, uma fruta que vai ter esse seu escurecimento, coloca ela do lado de fora. Como eu te falei, se você deixar dentro da geladeira, aquela fruta demora mais a escurecer. Favorecendo o aumento da velocidade de escurecimento. Show! Pois a energia de ativação dessa reação também aumenta. Temperatura não mexe com energia de ativação. Quem mexe com energia de ativação é catalisador, é inibidor. Perfeito? A vitamina C é usada na indústria de sucos de fruta como aditivo para retardar a reação de escurecimento enzimático, pois o pH dos tecidos vegetais é diminuído. Foi isso que eu te disse. Quando você utiliza alguma substância que tem caráter ácido, o pH baixa e a enzima não quer trabalhar desse jeito. Então a resposta é a letra B. Show de bola, gente? Tá bacana mesmo? Então vamos. Para reciclar sucata de alumínio, basta aquecê-la até a temperatura de fusão do alumínio, que é de 660 graus Celsius. Quando a temperatura alta. Imagina do óxido dele, que é o que a gente utiliza para chegar até o alumínio. Um dia eu vou te contar isso. O alumínio derretido é transformado em lingotes que são vendidos às indústrias que o usam. Às vezes vem ferro junto com alumínio. Para separá-lo, usa-se um ímã, antes de jogar a sucata de alumínio no forno de fusão. Quando a sucata de alumínio é de lata de refrigerante, a gente precisa prensar um monte de latas para formar um pacote menor. É que as latas de alumínio muito fino e na temperatura do forno de fusão seriam atacadas pelo oxigênio. O alumínio formaria o óxido de alumínio e perderíamos todo o alumínio. Gente, por que é caro produzir o alumínio? Pela quantidade de energia que eu uso no método de produção. Só para você ter uma noção, faz assim, imagina uma cidade com 100 mil habitantes. Agora imagina o consumo de energia dessa cidade com 100 mil habitantes durante um ano. Muita energia, né? Tá impressionado? Tá?
pois toda a indústria americana de produção de alumínio vai consumir praticamente essa energia em um dia. Então, é um consumo de energia muito alto para a produção de alumínio. Logo, gente, formar o óxido de novo vai perder todo o alumínio que eu estava usando. Então, não é legal, não é legal, não é legal. Então, a gente precisa prensar as latas de alumínio justamente para diminuir a superfície de contato entre o metal e o oxigênio. Logo, resposta letra C. Quinta questão. Quinta. Vem. O carbonato de cálcio pode ser encontrado na natureza na forma de rocha sedimentar ou como rocha metamórfica. Ambos encontram importantes aplicações industriais e comerciais. Por exemplo, o mármore é bastante utilizado na construção civil, tanto para fins estruturais como ornamentais. Já o calcário é usado como matéria-prima em diversos processos químicos, dentre eles a produção de cal. Considerando o papel do mármore na construção civil, é de suma importância conhecer a resistência desse material frente a desgastes provenientes de ataques de ácidos de uso doméstico. Em estudos de reatividade química, foram realizados testes sobre a dissolução do mármore, utilizando ácidos acéticos e clorídrico. As concentrações e os volumes utilizados dos ácidos em todos os experimentos foram iguais. Gente, isso aqui é uma concentração, tá? É uma relação entre soluto e solvente. Algo que eu te mostro depois. 6 mols por litro e 15 mililitros, respectivamente. Assim como a massa de mármore sempre foi igual a 1. Variando-se a temperatura de reação e o estado de agregação do mármore, conforme a tabela a seguir. Com relação aos experimentos, pode-se afirmar que... E olha isso aqui, gente. Letra A. Os experimentos 5 e 6 apresentam a mesma velocidade de dissolução do mármore? Nunca. 5 e 6. 5 está em pó. Se está em pó, a área de contato é maior. E se a área de contato é maior, a reação é mais rápida. Está errado. B. O experimento 1 ocorre mais lentamente que o 2. Nunca que um vai ser mais lento que o 2. Ó, o ácido é forte. A área de contato é a mesma, porém, no experimento 1, tu está a 60 graus, meu filho. 60 graus, a temperatura é mais alta. E se a temperatura é mais alta, a velocidade da reação também é. Está errado? C. O experimento 1 ocorre mais rapidamente que o 4. Olha, 1 e 4. Realmente, o 1 acontece mais rápido que o 4, porque o ácido que tu está usando em 1 é um ácido forte. Tá certo? O ácido clorídrico é o ácido que está presente no teu estômago, responsável pelo processo de digestão. Ácido acético é esse ácido que você tem no vinagre. Então, o experimento 1 ocorre mais rapidamente que o 4, porque a concentração de íons H+, em 1 é maior que o experimento 4, por isso que ele é mais forte. Porque a concentração de H+, no experimento 1 é maior que a do experimento 4. Beleza? Resposta letra C. Gente, alguma vez já viu umas pulseiras? O pessoal vai para as festas, às vezes, e recebe algumas pulseiras, tá certo? Essas pulseiras são uns tubinhos de plástico e dentro delas tem um tubo de vidro. Seria algo mais ou menos assim. Assim. Um tubo de plástico e dentro dele você tem um tubo de vidro. Por isso, quando você começa a tentar dobrar aquela pulseira, você escuta uma zoadinha de um vidrinho quebrando. Quando você tenta dobrar a pulseira, que esse vidro quebra, as substâncias que estão dentro desse tubinho de vidro e entre os tubos passam a ter contato e reagem. E essa reação vai acontecer isso bem aqui, ó. Ao serem pressionados, ocorre uma mistura de peróxido de hidrogênio com um éster orgânico e um corante. Com o tempo, o peróxido e o éster vão reagindo, liberando energia que excita o corante. O corante excitado, ao voltar para as condições não excitadas, emite luz. Quanto maior a quantidade de moléculas excitadas, mais intensa é a luz emitida. Esse processo é contínuo enquanto o dispositivo funciona. Com base nos conhecimentos químicos, é possível afirmar que o funcionamento do dispositivo numa temperatura mais baixa. Gente, quanto mais rápida for a reação,
maior é a intensidade da luz. Porém, quanto mais rápida for uma reação, mais rápido os reagentes vão ser consumidos e ela dura menos. Então, se por acaso você está numa temperatura mais baixa, você vai ver a luz menos intensa. Porém, vai durar mais. Por que está menos intensa? Porque tem uma quantidade menor de moléculas que sofreram reação. Por que a luz está menos intensa? Porque como a reação está mais lenta, os reagentes conseguem durar um tempo bem maior. Perfeito? Gente, mais uma vez, foi um prazer maravilhoso estar aqui contigo. Um grande abraço e eu te vejo aqui na próxima aula. Valeu!